Hello, muito bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço para moda, inovação e sustentabilidade. Eu sou a Alexandra Fará, estou aqui com o meu chiquérrimo co-apresentador, Jonathan Marques da Fonseca. Oiê, tá bem? Obrigado. Gente, hoje, assim, sabe, ele pediu muito pra vir aqui. E tudo que ele aprendeu foi eu que ensinei. Lógico. Eu era pequeno quando... Novinho. Nossa, Bruno, você é tantas coisas, Bruno Astuto. Ele teve 13 milhões de views nos reels dele na Semana de Moda de Paris. Você é a única pessoa que tem audiência com moda no mundo. Só eu, né? Zeco, me escuta. Não, eu fiquei impressionado mesmo. Eu fico muito feliz, né? Na verdade, porque as pessoas são muito carinhosas e se interessam pelo assunto. Eu acho que eu tento mostrar... Não, você é um professor nato. Gente, o Bruno Astuto começou como professor, Foi. né? De francês. De francês. É. Já alfabetizou várias pessoas que tinham dificuldade, como eu, por exemplo. No francês? No francês nunca ele conseguiu. No português ele tá tentando. E o Bruno, por onde ele passa, eu tenho a sorte de acompanhar de perto. Você revoluciona. No Jornal o Dia ele tinha uma coluna desse tamanhozinho que virou 2 páginas. Na Vogue, na RG. E agora, no Cidade Jardim, como CCO. Eu não sei falar, como é que é? Creative Officer. Que significa diretor criativo. É isso, exatamente. É. E aí você costuma dizer que você mudou do balcão, mas eu acho que você mudou o lado do balcão, mas eu acho que você está fazendo as duas coisas perfeitamente. E você é uma pessoa muito gostosa de ter por perto. Eu amo você, minha grande amiga, maravilhosa, uma gênia A gente tá gravando do isso? pensamento grave. Depois quando ele brigar O comigo... Pix caiu já. Obrigada. É verdade, uma gênia da moda, uma pensadora da moda, e você sempre vanguardista, né? Você sempre me chamando a atenção para aquilo que eu ainda não tinha visto. E eu acho que é maravilhoso ter você por perto, meu oráculo. Ai, É verdade, obrigada. é verdade. E você já vai deu- fazer, vocês dois estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui nesse podcast. Obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que você está com a agenda, como sempre, muito agitada, recebendo os... Pois é, foi um prazer, gente. Olha, a gente vai rir muito, vocês não se impressionam, é muita intimidade, entendeu? Ó, você não pode sair muito perto, você tá direitinho, tá? Tá Só bom. seu posicionamento. Ai, que bom, Aqui, obrigado. na verdade, eu chamei o Bruno aqui pra falar de uma pessoa que eu não sei falar o nome dela direito. Quem que vocês acham que é? Carla Lagerfeld. Não é Karl Lagerfeld, acho que a gente... Fala, Bruno. Carla. Carla. Termina no L. Carla. Das pessoas... Cal é muito comum, né? É como, assim... Claro Karl que todo Lagerfeld. mundo vai entender. Se você falar Karl Lagerfeld, as pessoas vão entender de quem se trata. Mas é como falar, sei lá... Alessandra. Alessandra. Entendeu? É isso. Aí você vai falar, não, é Alexandra. E ele, Carla. E os americanos, Karl, né? Carl. Mas ainda assim eles falam R com L. Mas como ele era alemão, então vamos no alemão, Carla. Nos próximos dias, na First Monday of May, né, teremos a exposição do Costume Institute, que é o novo tapete vermelho, que já roubou o espaço do Oscar esse ano, sem Kardashians. Mas, assim, acompanhei de perto as exposições do Costume Institute, quando não tinha nem tapete vermelho, quando era uma coisa desse tamanho. E sempre foram uma aula pra gente, né? Excelentes exposições. Excelentes. E eu sou da época do Richard Martin ainda, o outro curador. Eu achava que era da Diana Vreeland. Não sou Infelizmente. Mas foi a Diana Vreeland que começou em 60. Depois que ela saiu da Vogue, deram essa canja pra ela. Foi, exatamente. Ela arrasou, né? Fez a exposição do Saint Laurent. Foi. Fez da Maria Antonieta, século XVIII. Fez a exposição da Rússia. Uhum. Foi muito especial a passagem. Ela que popularizou, né, as exposições de moda, né?
Exatamente. Depois... E dessa exposição, o que você teria a contar pra gente Aí, que não, aí você vai ter a sabe? exposição do Carl. Sim. Carla. Carlo. Carla. Vou falar quem é ali agora, não sei falar. Lagerfeld. pronto. Lagerfeld. Tá. E aí o Bruno fez mais de 100 matérias sobre ele na Sobre vida. Carla. Sobre Carla. E o Bruno é amigo íntimo dele. Amigo íntimo é muito forte. Tá bom, amigo. Íntimo. Não, Eu acho que amiga você íntima... era, eu não falei que ele era seu. Ah, pode ser, é verdade, é verdade. Isso tem sentido, isso faz sentido, é verdade. Mas assim, ele chamava o Bruno pelo nome, conhecia o Bruno, fazia piadinha com o Bruno. Fazia. Né? Fazia. E a gente se encontrava, a gente tinha uma paixão em comum, né? Quem nos aproximou, na verdade, eu conheci por causa da Betty Lagardère, né? Que foi, assim, foram duas das brasileiras que tiveram intimidade com Carla. A Amanda Sanches, que até hoje é a manequim cabine, manequim de prova da Chanel. Então, durante décadas, né? E a Betty Lagardère, que era cliente e muito amiga dele. Então, realmente, até ao ponto de fazer a única festa de aniversário de que se tem notícia do Carla, que odiava aniversários. Quando ele fez 71 anos, Sei, foi na véspera dele lançar a coleção dele com a H&M. sei. E aí ela fez na casa dela um jantar para ele, para 16 pessoas sentado, e o Carla aparece com mais 2 extras and Yoko Ono. E aí é coisa de você sentar, e aí a Yoko Ono, né? Aquela Aquela coisa. hippie, vai no chão mesmo. Exatamente. E aí que era muito amiga. Então foi por causa dela. Inclusive foi o primeiro desfile da Chanel a que eu assisti foi a Betty que me levou. Então, é muito... E aí a gente se apaixonou muito pela... A gente tinha uma mesma paixão que era a livraria Galignani, lá em Paris, uma livraria histórica, né, do século XIX, em Paris, em que o Carlos se abastecia. E aí eu sempre sabia qual era o tema do desfile pelos livros que ele comprava. Então, por exemplo, quando ele... Lembra o desfile do Leão, né, mano? Quando ainda não era cancelado o desfile com a cabeça de leão, só que o Baptiste, que era o modelo preferido dele, usou o leão na cabeça, não como um troféu, né? Essa diferença para esse que Tinha aparece. esquecido disso. E aí, no meio do palco, da passarela, tinha um gigantesco leão, e aí ele tinha comprado vários livros só sobre leões, né? E aí eu sempre... Os vendedores te contavam. Na verdade, eu olhava um pouco, né? E assim, quem é apaixonado, quem é viciado em livro, como a gente sempre pergunta, né? O que fulano tá levando? Que a Beth levou, ela proíbe, a da Beth é proibido, né? Eles, sob ameaças, fortes ameaças. E aí você pergunta, o que fulano tá levando? O que fulano levou? O que fulano comprou? As pessoas cujo interesse, né? Te chama a atenção, né? Com certeza. Bruno, sempre um bom repórter. Surpreendeu tudo comigo. Deixa eu te falar. Tudo. Ô, Bruno, e aí, então por isso a gente convidou o Bruno, né? Na verdade foi a Isca, na verdade eu quero falar de você mesmo. Mas... você não queria vir. Mas pra dar essa aula pra gente sobre o Lagerfeld. Eu vou evitar falar Carl, porque, melhorei um pouquinho. Carla. Eu pulo R, né? Eu pulo R, é isso? Carla. Carla. É quase Carla, gente. Tira o A. Isso. Carla. Carla. O boneco vai aparecer já. Aí, o Bruno... Ó, gente, eu trouxe a minha... O seu colar... O collier, a gola. A sua gola. Essa gola foi um presentinho que a Riachuelo mandou pra gente, junto com outras coisas, quando ele fez a Riachuelo em 2016. Foi. Né? Mas o Bruno trouxe uma coisa... Puxa, o Bruno trouxe uma coisa muito melhor. Qual câmera que é? A sua, Bruno. A minha câmera? Peraí, olha. Olha que Gente, eu tenho que trazer. É uma Barbie. A Barbie do Carla. Do Carla. Que foi uma loucura quando lançou. Tem até a bolsinha. Tem, essa bolsa até nova, não é a 255. Não, essa bolsa é da coleção dele, da marca dele. Ah, Lagerfeld. Da Tudo é marca dele. Lagerfeld. Porque aí esses licenciamentos eram por meio da marca dele. Sim. Carla Lagerfeld. Então era pelo nome dele, né? E aí essa Barbie foi o caso. E eu fiquei louco, né? Foram horas de fila de manhã no frio. Eu e a Marina Nunes, a Duchesse, ficamos na fila. E aí eu consegui, sei lá, a última. E aí eu falei, não, mas eu preciso levar uma para Donata também. E aí eu
eu consegui. Conseguiu? Liguei pro povo para ligar, para saber, né? Entendi. Onde conseguir a outra Barbie. Ô, gente, e o Lagerfeld, ao contrário de Saint Laurent, etc., ele teve um trabalho muito prolífico, mas ele sempre trabalhou atrás de uma marca. Então, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade, e eu acho que você vai ajudar a gente muito a entender hoje. Ele é importantíssimo, inclusive para a sustentabilidade, que eu até fiquei chocada. Mas ele é uma pessoa que ele sempre preferiu, né, Bruno? Ele nunca quis estar à frente de ter a alta costura dele. Quer dizer, ele teve. Quis é uma coisa complicada de falar. Eu acho que ele quis. Sei. Mas Agora, lembra que você ele falou. não teve um êxito na marca dele, o mesmo êxito como ele teve como intérprete de outras Intérprete, marcas. Eu acho que ele entendi. foi o grande intérprete da moda. Mas quando eles começaram, Sim. ele não saiu já para ter uma marca Não, dele. não, porque não tinha meios para isso, né? Nem o Saint Laurent. O Saint Laurent, ele trabalhou na Dior, o Karl foi pro Balmain e o Saint Laurent para Dior, né? Os dois, Mas começa do começo. Os dois ganharam o mesmo. o prêmio da Lã, o O prêmio prêmio da Lã. internacional da Lã, em O 1954. Saint Laurent ganhou o máximo e ele ganhou do melhor casaco. O Saint Laurent ganhou do melhor vestido. Melhor vestido. Aí tinha uma italiana que ganhou do melhor terno e ele ganhou o melhor casaco. Sei. Isso era um prêmio para divulgar a lã fabricada na Austrália, na Nova Zelândia e na África do Sul. Sei. E aí eles faziam esse prêmio internacional. E aí tinha um concurso, os três mandaram. Saint Laurent e a italiana tinham mandado seus croquis no ano anterior e não ganharam. Saint Laurent ficou em terceiro e a italiana ficou em segundo nas suas áreas. E o Carla, na primeira vez que mandou, já ganhou o primeiro lugar. Sei. E aí, então, foram 3 primeiros lugares, né? E ele, quando foi receber o prêmio, era muito engraçado, porque o Saint Laurent sempre tímido, a italiana também, e o cara já dando entrevista, entendeu? E aí ele já dava a entrevista, já se colocava, ele estava adorando o spotlight, né? Sei. E aí, o que acontecia? Você ganhava o direito de que aquele seu croquis... Ah, era maravilhoso esse concurso. Porque você ganhava o prêmio e aí te chamavam, escrevia uma carta, né? Porque era carta, né? Naquela época, né? E aí você tinha que desenhar a mesma coisa na frente do comitê. Ah, Para mostrar que você não Que o pediu, talento estava ali. que não era, que você não deu para uma pessoa Maravilhoso. profissional para fazer. E aí, depois você ganhava o direito de que produzissem essa peça para a grande premiação. E o Saint Laurent e a italiana não foram às provas. O Carlo foi a todas as provas para que tudo fosse executado exatamente como ele desenhou. Então você já era uma pessoa muito persistente, né? Uma pessoa assim, focada, digamos assim. E aí, quando terminou esse prêmio, o Saint Laurent, o Carlo foi convidado pelo Balmain. Pierre Balmain chamou o Carlo na véspera do Réveillon para que ele trabalhasse na Balmain, para fosse assistente dele. Uhum. E o Saint Laurent foi uma indicação do diretor da Vogue francesa na época, que o pai do Saint Laurent pediu para o diretor da Vogue indicar para Dior. Dior. E aí Ele conseguiu. entrou. Aí ele Teria entrou pra sido, Dior. então, nessa competição que surgiu a amizade do Carl e do Yves antes do Fallout. Aí exatamente, foram muito amigos. Eles, a Astrid Munhoz, Ana Maria Munhoz, que trabalhou depois com o Saint Laurent, é dessa época. A Victoire, grande modelo da Dior, que depois também foi trabalhar com o Saint Laurent. Então era um quarteto ali de amigos e muito amigos. Mas a imprensa sempre tentou criar essa rivalidade entre os dois. E o Pierre Berger também depois afastou tudo. Mas aí Pierre Berger veio depois, né? Muito depois. Veio depois. Entendeu? Então veio da época do Saint Laurent já no lugar do Dior. Pensa, foi em 57 que o Saint Laurent... O Dior morreu em 57, aí Saint Laurent é nomeado para o posto de substituto do Dior, né? Que era uma responsabilidade dele com 21 anos. Eles eram muito novinhos. E eles conviviam ali. E assim, diferentemente do o Carlo tinha uma posição financeira muito melhor do que todos os outros amigos. Eram os novos talentos da época. Claro. Os novos talentos. Mas o Carlo era rico de família, né? Entendeu? E o engraçado é que ele era tímido. Quando a gente lê a biografia dele, quando ele era pequenininho, ele era meio tímido, não Ah, é? me poupe. Eu Não não, era. não compro Você isso. não compra isso. Não, não compro isso. Ele foi desde pequeno muito Tímido não, estimulado. mas ele ficava lá desenhando e os menininhos... Não, eu acho que o desenho, o ofício, é um ofício solitário. Sim. Eu acho que você precisa de paz. Não dá pra você criar com um monte de gente falando e te interrompendo o tempo todo.
Mas ele cresceu no campo, né? Cresceu no campo. Então, a família, ele é de Hamburgo, mas a família, durante a guerra, se mudou para Schleswig-Holstein, para uma propriedade no interior, e ele ficava lá no campo desenhando, né? Claro, né? Era uma vida rural, sem internet, sem Instagram, e ele ficava lá desenhando, desenvolvendo esse talento dele. É um talento solitário. Se você pensar, a rotina do Karl era uma rotina solitária. Ele só chegava ao ateliê 4 da tarde, porque o dia inteiro ele passava desenhando. Ele não tava Entendeu? de ressaca, gente. Ele não bebia, não fumava, não se drogava, nunca, né? Nunca. Inclusive, quando ele era jovem, ele apareceu com um cigarro em casa. E a mãe dele, que era a rainha do shade, virou pra ele e falou: "Você não deveria fumar, suas mãos são horríveis, isso vai chamar atenção para suas mãos." Que fofa. Mas é uma estratégia, porque ele nunca fumou. Ó, Nossa. a gente tem que aprender aí. Ó, gente, às vezes. Né, vai falar, ai, sua saúde. Imagina, Aí que a não tô nem criança. aí, Entendeu? Vai fumar. Então. Né? Entendi. Então, assim, ele sai da Alemanha em direção à França, Sim. conhece o Saint Laurent, Com 19 anos ele saiu. se tornam amigos e de repente vem uma inimizade. Não foi de repente. Demorou. Foi só. Eles só começaram a realmente a. Teve até uma entrevista nos anos 60, assim, que queriam criar uma picuinha, a imprensa falando. Aí ele falou muito claramente nessa entrevista: as pessoas tentam me fazer, ele é meu amigo. E eles eram de fato amigos. Não, a rivalidade entre eles surgiu quando o Jacques de Bacher, que foi o grande amor do Karl, que era um dandy da época, um cara que não fazia nada, mas era muito culto, se vestia muito bem, muito doido, perturbado mesmo, aquela pessoa assim que dava trabalho e que o Karl adorava. Era um homem prussiano. Sei. Era um homem prussiano, era um dandy da Belle Époque que parou ali em Paris 40 anos depois. E aí o Jacques de Bacher, que não era fácil, pegava todo mundo, pegou o Saint Laurent se apaixonou por ele. E aí era uma personalidade destrutiva, né? E o Saint Laurent já tinha essa tendência Chamada tóxico autodestrutiva. hoje em dia. Ele era, chamado tóxico, o famoso tóxico. E aí o Pierre Berger foi uma coisa muito complicada, porque o Pierre Berger, que tinha muito controle sobre o Saint Laurent, viu que ali ele estava perdendo o controle, entendeu? Uhum. E aí criou-se essa inimizade, essa grande contenda do Jacques de Bacher. Eu não acho que assim que o Karl fosse com ciúmes, mas é difícil, né? Assim, uma coisa é você estar num relacionamento aberto, mas aí outra coisa é esse relacionamento aberto encontrar um dos seus melhores amigos. Então E isso eles moravam juntos? tinha épocas que sim, outras que não. A Sei. maioria não. Sei. A maioria o Jacques tinha seu próprio apartamento. Sei. E assim, entretido pelo Karl, né? O Karl que sustentava aquilo tudo e estimulava. E ele era muito festeiro, o Jacques de Bacher. E o Karl era um voyeur das festas. Ele ia muito às festas. As pessoas falam... Ele falava, eu detesto festa, no final da vida. Mas ele ia muito à festa. Teve uma grande festa no Palace, em Paris, no final dos anos 70, que o Jacques de Bacher inventou, que era um gala Morte em Veneza. E aí o Karl foi todo paramentado, de chapéu, todo mundo muito fantasiado. Ele curtia, mas saía muito cedo. Ele era o primeiro a ir embora dos eventos. Sei. Surgiu, sorriu, sumiu. Os 3 S's, né? Exatamente. Gente, a exposição começa dia 5 e vai ficar até julho. Vão ter 150 peças acompanhadas pelos croquis, né? Porque ele era um ótimo desenhista. É patrocinada pela Chanel, Fendi, Condé Nast e Karl Lagerfeld, a marca em si. É. A pessoa de Minas Gerais. Eu também mudei, assim como ele, pro interior. Você pode... Americana, Carl. Calma. Bom, o Bruno separou umas frases Eu que acho vai que- ser o nosso condutor aqui da coisa. Trabalho na maioria do tempo para a minha lixeira. É. Essas são as frases que o A exposição... Lagerfeld falava. A exposição nasce a partir dos croquis, se chama Line of Beauty, uma linha de beleza, né? Uhum. Então é a partir... A linha mesmo. A linha. Porque era uma pessoa, um desenhador compulsivo, ele era, e era Sim. mesmo. Só que o Karl, ele não tinha esse senso de guardar as coisas, ele detestava nostalgia, odiava mesmo. Realmente era uma versão completa, ele não guardava nada.
Então, quando ele não gostava de um desenho, ele pegava, amassava e jogava. Ele só jogava a lixeira. Então, ele disse isso: eu trabalho, na maioria do tempo, para lixeira. E é verdade, ele jogava tudo fora. Maravilha, Ele não gente. queria exposição, não queria arquivo. A Amanda Harless, que era uma das melhores amigas dele, fez uma grande exposição, acho que foi em Bonn, em 2015, ficou puto. sobre ele. Ele não foi, não se interessou, não perguntou nada, não ajudou nada, entendeu? Ele não gostava, Sei. né? E eu adoro a frase dele, que dá até título a mais recente biografia dele, escrita pelo William Middleton, Sim. que era diretor do WWD, do escritório WWD em Paris. Ele é um grande autor, gostei muito do livro, que é Paradise Now. Ele falava assim, ele perguntou, como você gostaria de ser lembrado para a posteridade num rádio, num programa de rádio? E aí ele respondeu, não me interessa, não tenho nenhum interesse sobre esse assunto, não quero saber de legado, para mim é Paradise Now. Paraíso é agora. Muito bom. Ah, por isso que o Paradise Now surgiu. Por isso que o título é Paradise Now, título do Entendi. livro. Qual você acredita que tenha sido a maior contribuição do Karl para a moda? Foram algumas. Vamos lá. Eu acho que a primeira, ele mudou o sistema da moda, a velocidade da indústria da moda. Não no luxo, né? Sim. No caso do luxo. Porque o Karl, ele institucionalizou as coleções, as pré-coleções. Antigamente você só tinha desfile 2 vezes por ano, né? 4 quando fazia couture. Mas no prêt-à-porter só 2 por ano. Você só tinha outono, inverno, primavera, verão. Era isso. Sim. Acabou. E o Karl, as pré-coleções, elas eram as partes comerciais que você colocava um pouquinho antes, né, para anunciar a coleção principal. Mas era a maioria do comercial, como é hoje, né? É aquilo que vai vender mesmo. Porque o fashion show, que é o desfile, gente, representa 30% das compras só. Você compra 70% de pré-coleção, que é a roupa, digamos, do dia a dia, a camisa, a saia, a calça bem cortada. É isso. E o Karl, ele institucionalizou a pré-coleção, primeiro com o resort, que ele voltou, que era uma coisa que a Chanel fazia, coleções de resort, embora nem sempre desfilasse, sempre em lugares diferentes no mundo, né? Então, já fui a resorts dele em Veneza, em Seul, imagina, teve um famosíssimo que foi o de Havana, né? Famosíssimo. Teve o Paris, Texas. Paris, Texas, aí foi Métier d'Art. Que aí é o Ah, é alta pre-fall, costura. que ele odiava que chamasse de pre-fall. Ele detestava se você chamasse o Métier d'Art de pre-fall. Métier d'Art é o seguinte, que aí vem a outra importância do Karl. Ele criou um desfile, uma coleção, sempre no começo de dezembro, que seria o pre-fall, em que ele mostrava a habilidade dos grandes ateliês que a Chanel comprou e salvou da falência. Le Sage de bordados, Gossens de botões e de metais, Le Marrier de plumas, Massarot de sapatos. A Chanel comprou isso e criou uma empresa que se chama Parafection, que é por afeto. Sim. Que Então, amor. isso fez com que essas casas seculares sobrevivessem. Então, ele fez essa coleção. Por que ele não gostava que chamasse de pre-fall? Porque ele falava que era uma coleção independente. Era uma coleção de prêt-à-porter de alto luxo. Entendeu? Que aí você desfila em dezembro e chega às lojas no final de maio. Começa a chegar no final de maio, que é a época do pre-fall. Então, quando ele fez esse calendário, ele deixou a moda que antes você tinha desfile só de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. E alguns estilistas não aguentaram essa produção, porque além disso tudo do resort e do métier d'art, você ainda continua com pre-spring e com pre-fall, que é o comercial. Então, na verdade, quando a gente fala são 3 em 3 meses, na verdade é quase 1 mês e meio durando ali a validade da roupa. Ele, que era uma pessoa industrial, nuclear, Prolífica, que não tinha problema nenhum, que era um E não bebia, não arbeiter, fazia nada, não namorava. não namorava, não tinha vida pessoal, Só né? A vida dele era o trabalho. ele segurava. Ele segurava a onda e muito disciplinado. Para os outros que são mais sensíveis, talvez, o criador que precisa de tempo, que precisa se inspirar, entendeu? Porque ele dizia isso, meu Google é minha cabeça. E realmente a referência dele era absurda. Ele era um homem renascentista, muito erudito, que leu muito desde pequeno. Quem lê muito, gente, tem muito para dar.
E isso Isso ajuda bastante. É uma coisa muito importante hoje. inclusive você que é um jornalista, assim, que tá aí na ponta, eu acho que É, essa é a maior mensagem que a gente pode passar. candidatos a estilistas, a modelistas, Todo mundo. parar um pouco, não só se preocupar com tendência, mas com referência. Ler. Ler é muito importante. Ler. Ler. E não é ler post só, não. Ler livro. Não, livro, ler e as posições. É. Eu sei que é muito complicado no nosso país, em Não, que a mas maioria ler não tem dá. acesso, entendeu? Mas ler dá. Lê Mas tudo. nem sempre. Tem às vezes. biblioteca. Biblioteca pública. Mas Que a isso? biblioteca de moda Mas não precisa você não ler tem só tanto moda. acesso. Eu acho. Literatura. Com certeza. Eu acho Todas as que tem. referências que ele trouxe são muito acima da É, moda. é isso. É isso. Você também, pra você fazer o contexto, pra você entender, né? Pra você entender. Você É, precisa. entender o Pra você desenvolver. mundo. E Não, mas aí essa coisa agora, porque é deixou a muito... indústria muito doida, sabe? Assim, Ele eu deixou, acho. ele foi o pré-Zara. Essa alta capacidade. Prezara, eu acho que é diferente. É no luxo, talvez ele tenha Mas a Zara é acelerado luxo isso. pra Eu muita gosto, gente. eu gosto dessa frase. Aí Vamos uma puxar as vez, frases. uma vez perguntaram pra ele assim. Eu trouxe assim, eu vou ler algumas coisas porque eu quero falar sem mudar uma vírgula, até porque ele tinha muitas frases polêmicas. Tá, Então a mas gente tem mais que uma ser- coisa que você tem que falar que ele mudou, que é o Sim. negócio da pele. Tá. Mas quando você tá. Ele disse o seguinte: perguntaram assim, você não acha. Que aí teve o episódio do Galeano, teve o episódio do McQueen. Então teve Isso. episódio de várias pessoas que sofreram breakdown por causa da velocidade da moda. E também a gente não pode esquecer que a moda virou uma coisa de grandes conglomerados financeiros, entendeu? financeiros. Com bolsa cotada em bolsa. Então não É. tinha essa pressão. Passou a ter essa É. pressão, a qual ele se adaptou. No caso da Chanel é muito surreal, porque é uma empresa familiar ainda. Sim. Então não tem o conglomerado, a figura do CEO do conglomerado E nem é aberto em financeiro bolsa. ou da bolsa de valores. Não. Mas ele respondeu o seguinte: quando você está à frente de um negócio que atinge bilhões de euros, você é obrigado a manter o ritmo. Se isso não lhe convém, nada o impede de ficar em casa. Então, a empatia era total, né? E ele também disse o seguinte: eu sou um tipo de ninfomaníaco da moda que nunca chega ao orgasmo. É uma loucura, né? Maravilhoso. Mas era. E é Ele quer verdade. cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ele criou, foi ele que inventou isso, porque ele olhou que a velocidade do mundo estava mudando. E ele foi muito visionário também em outras coisas. Por exemplo, quando ele fez couture, ele trabalhava para o Patou, Jean Patou, quando ele resolveu pedir demissão. E assim, ele tinha uma relação maravilhosa com a Madeleine Patou, que era irmã do Patou, porque o Patou morreu Uhum. em 1936, que era a dona do negócio. Ele tinha uma relação ótima com a Madeleine Patou, estava tudo certo, estava engrenando na Patou como couturier, e ele saiu da Patou para ser uma arma de aluguel, como ele dizia. É isso que eu quis dizer no começo. É. Ele era uma arma de aluguel, ele não queria ser o empresário, o dono do negócio. Ele Uhum. falava, eu sou uma arma de aluguel, eu sou para você contratar para to kill, né? Então, e aí ele começou a trabalhar como freelancer em collabs com várias marcas que existiam, como Crisia, Chloé, deixa eu ver o que mais, Charles Jourdan de sapato. Então ele era, entendeu? Fendi. Então ele era um freelancer, que isso já era uma coisa muito visionária, mas ele, sobretudo, detestava a couture. Ele queria o prêt-à-porter, que era novidade. Entendeu? Enquanto os outros estavam lá querendo manter o glamour dos anos 50, ele não queria isso. Então ele entendeu, nos anos 2000, que o tempo das pessoas e o tempo da moda estava mudando. Inclusive no luxo, não só no fast fashion. E aí ele criou isso. Ele inventou isso. É muito louco, né? Porque é uma coisa quase suicida você se Isso lançar. foi virada de 90 para 2000. Foi. 2000 principalmente, né? Que aí quando Já tinha Zara. os resorts, os pre-falls, os É, desfiles e também começaram a foi se ali um pouco, não sei se institucionalizar. você concorda, que precisava ter notícia o tempo todo, porque a internet estava... A voracidade do desejo e a globalização. a globalização e o descarte, né? O descarte daquilo que você se enjoa. Hoje você olha para as redes sociais, você se enjoa de uma coisa, e aí quando ela chega à loja, você já tá enjoado. Você fala, ai, mas isso eu já vi, já cansei, já tá na outra tendência. É muito louco isso, né? É uma coisa louca, mas que ele alimentou, Sim. porque ele se fazia mais necessário para uma pessoa que vivia para o trabalho. Isso era fundamental para a A sobrevivência. gente poderia dizer, então, que essa genialidade e capacidade produtiva impactaram diretamente no fast fashion. No mundo do luxo.
O fast fashion, ele sempre foi assim. Só que talvez o fast fashion tenha entendido que também, como o luxo atingiu uma massa muito Sim. maior de desejo, o fast fashion entendeu que ele precisava também ter uma cara mais sofisticada. Sim. E aí que veio As H&M, collabs. H&M convidando o Carla. Inaugurou com ele? Não. Assim, não, outras pessoas já Já tinham. A tinham feito. Laia já tinha feito pro Tati, imagina, no começo dos anos 80. Mas de uma maneira global foi ele que inaugurou. Quando a Uhum. H&M ligou para ele, falou: olha, a gente gostaria, imagina, né? É aquela coisa, um não eu já tenho, né? Quando a H&M ligou para ele, e aí ele falou, aí ele ouviu, e ele falou: eu só tenho uma pergunta para fazer. O cara falou: já vem ele falar, tem 10 milhões de dólares para me pagar, né? No mínimo, né? O cara pensando, ele falou: você fez esse convite a outra pessoa antes de mim? Não, você foi o primeiro. Ele, então tá bom, tá fechado. Que Sem saber o ego. valor. Sem saber o valor? É. Então ele Amor. queria ser o primeiro, ele queria ser o pioneiro, e É, foi muito atacado, hein? muito, eu lembro. As Foi pessoas 2000? 2000 achavam. redondo? 2000 e pouquinho. Não, Depois ele chegou na Riachuelo, É. gente. Estou com Riachuelo, o fez colega Riachuelo. Serginho da Riachuelo. Imagina, Deixa eu te falar, naquela uns 16 época, anos atrás, deve ser. 2012, deve ser por aí. naquela Me lembro. época, acelerou tudo, né? Nos anos 90, anos 2000, acelerou tudo. Começou a ter offshore, Acelerou. as pessoas começaram a produzir fora. Foi. A Ásia veio pra dentro. Eu te passei a foto da modelo. Ele teve aquela primeira modelo Devon asiática. Naoki. A Devon Naoki foi assim, a musa dele nessa, Foi. foi nessa fase. Ele já tava de olho na China. Já, no Japão, na Claro. China, claro. Lembra aquele desfile que ele colocou o planeta Terra, um grande globo terrestre Globo. em preto e branco, com as luzinhas só em cima Não, dos e- países, das cidades onde a Chanel tinha boutique. Lembro Lembrando muito que quando ele disso. assumiu a Chanel em 1983, só existia a loja da Rue Cambon. Só. Só? Não tinha nenhuma outra Chanel. Não. Sim. Não existiu uma polêmica que quando ele saiu para assumir a Chanel, todo mundo dizia para ele que a Chanel estava morta e que ele estava Lógico, é fazendo uma verdade. besteira. Disseram pra ele, você tá louco, isso é has-been, demodé, nunca você vai conseguir ressuscitar a Chanel. Chanel morre em 71, a Coco Chanel, né, Gabrielle Chanel, morre em 71. E teve esse gap, o começo, logo o substituto foi um vexame, mas no final tinha umas pessoas, uma dupla, que fazia muito bem a Chanel, que eu achava bem digno, sabe, o que eles faziam. Só que precisava revitalizar, porque era um negócio que 90% das vendas era perfume. E aí os donos da Chanel, a família Vertemer, falou, eu preciso revitalizar para vender os perfumes. Uhum. E aí chamou o Carla e aí deu a carta branca. Falou, olha, você faça... Mas ele não queria... Ele recusou um contrato com a Chanel antes, logo que a Chanel morreu, não, na verdade, um pouquinho depois, acho que foi 74, ele recusou. Ele falou, não, eu não vou E eles pegar. cruzaram? Os dois? Assim, se Você encontraram? sabe que o Carla, ele foi ao primeiro desfile da Chanel do retorno dela, em 1954? Ele foi. Foi levado por uma amiga da mãe. Que máximo. E aí ele foi. Entendi. Olha isso, ele foi. Enfim, e ele gostou dessa coleção. Mas não era, Chanel não era dele. Imagina um cara que estava fazendo Prêt-à-Porter, Da estava fazendo Chloé. Chloé, que era assim, É. ele transformou a Chloé na marca dos jovens. Ah, isso que você me falou que eu achei interessante. Enquanto o Saint Laurent já era mais... Só pra gente não dispersar, Vai. ele perguntou, eu acho que uma outra grande contribuição dele pra moda, contribuição, ou digamos, grande mudança que ele fez na moda, ele transformou o estilista em produto. Isso. Então, por exemplo, você não tem uma bonequinha do Dior, ou uma bonequinha do Saint Laurent, uma bonequinha do Nicolas Ghesquière, não. Você tem uma bonequinha do Carla. Então, quando ele fez essa Tem caricatura, uma golinha do que eles Tem. próprios usavam. ele fez de uma assinatura de estilo fez de mesmo. estilo. Entendeu? O rabinho, a golona, a luvinha. Depois ele ia... Ele virou Toy Art, virou Toy Art. garrafa de Coca-Cola, virou tudo Chupete, a gata. picolé, picolé, entendeu? Ele transformou isso. Então, realmente, ele era o estilista, quando ele morreu, ele era o estilista mais conhecido do mundo, sem dúvida, mais famoso do mundo. Ele era uma caricatura que ele gostava de fazer de si mesmo,
que surgiu quando ele emagreceu. Mas antes ele já fazia. Ele tinha o leque. Quando ele Uhum. engordou muito, ele tinha o leque, que ele abanava o leque, né? Mas eu li na biografia do Fall. Como é que chama? Daquela biografia que fala da Alicia Drake, que É. fala Que da ele já rixa. era muito estiloso no Café Flor quando ele ia. Ele já era uma personagem. O rabo de cavalo surgiu desde garoto, porque Ele nadava. ele dizia que o cabelo dele, que o Ah. cabelo dele era muito desarrumado e que a única maneira dele aparecer próprio era fazendo um rabo de cavalo numa maison de couture. Então ele manteve esse rabo de cavalo. Esse rabo de cavalo já é uma assinatura muito antiga. Sei. Muito antiga. Ele teve um cabelo curtinho, assim, no começo, quando ele era muito jovem, mas o rabo de cavalo já era uma assinatura. Bom, ele ficou na Chanel de 83 a 2009 e ele teria dito, ela teria odiado o que eu fiz com ela. Teria. Chanel Será? ela era muito reacionária no final da vida. Sei. Se você pegar a Chanel do final da vida, né? Nossa. Da segunda fase dela, né? Que, imagina, antes da Segunda Guerra, ela teve que fechar o ateliê, a Carmaison, e aí voltou. Aí depois fez um exílio na Suíça, né? Ficou exilada na Suíça, e quando ela retornou em 54, ela voltou muito reacionária, entendeu? Ela voltou... Tem uma entrevista dela maravilhosa, ela falando mini-jupe, a mini-saia, que ela odiava a mini-saia, que não tem coisa mais vulgar do que você mostrar o seu joelho, que é a parte mais feia da mulher, que não sei o quê, que não sei o que lá. Ele tinha horror. Je déteste ça, je trouve ça épouvantable. Ela falava. Ela era muito... Nossa, ela foi ficando brava ela foi demais. ficando chata e brava, É. entendeu? Amargurada. Ficou um pouco, porque assim, aí o Saint Laurent, e falava mal de todo mundo, Todo né? mundo. Tipo assim, surgiu... Vamos pegar Ele falava mal das pessoas? ele era ferino. Né? Ele era ferino. Aí acho que a gente até tem que entender de onde vem isso, mas é uma... Eu assim, quando ele era... Primeiro, eu acho que é da mãe. A mãe era muito ferina. E aí ele herdou essa língua ácida da mãe, Elizabeth. E também ele era um amante do século XVIII, da França. E a gente não pode esquecer que era a época dos salões. Existia um hábito na França, no século XVIII, em que as pessoas, conversa de salão, você se reunia em torno de uma mesa para falar coisas, xoxar a pessoa do lado. Não, ele se reunia pra fumar. Para você Não. xoxar. E aí tinha que ser muito inteligente e muito rápido. Tanto que tem o livro Ligações Perigosas, vem daí, né? Para. Disso. E aí você tinha esse hábito, era xoxar mesmo. Então você brincava de acabar com a raça de uma pessoa, acabar com Com a as pessoa. pessoas que estavam ali ou com pessoas que estavam... Não, que estavam ali. Também podia falar de outros, Sei. mas assim. E aí você tinha que ter a réplica à altura, com elegância, de você destruir o seu convidado. Então, para você treinar a sua réplica, a sua rapidez de pensamento. Era uma coisa institucionalizada. Aí vem século XVII e XVIII. Duque de Saint-Simon, que descreveu Versailles como ninguém. E a grande paixão do Carlo, na adolescência, foram as cartas da princesa Palatina, que era cunhada de Luís XIV. E a princesa Palatina era uma princesa alemã, se casou com o irmão gay de Luís XIV, Monsieur, e ela escrevia cartas para a família na Alemanha, falando mal de todo mundo da corte francesa. E ela era quase vulgar nas descrições dela. E ela escreveu 90 mil cartas. E o Carlo tinha todos os volumes das cartas dela. E ele leu na adolescência, que a mãe mandava ele ler essas coisas, entendeu? Então eu acho que vem isso do polemista, né? Do frasista, do aforista, porque era o rei do aforismo. Eu acho que vem um pouco dessa paixão dele, obsessão pelo século XVIII, entendeu? Até o rabinho é um pouco, né? Também é. E por que ele acredita que ela teria odiado o que ele fez com a marca? Poxa, o que ele fez? Ele pintou e bordou, né, gente? O que ele fez com a marca? Tipo, ele fez roupa de motoqueiro, ele mini-jupe, a mini-saia, né, com um topzinho cropped. Imagina a Chanel, primeiro, a Chanel não tinha prêt-à-porter. Ela nunca fez prêt-à-porter, não se esqueça disso, era sempre couture. Ela não gostava do E prêt-à-porter. já tinha prêt-à-porter quando ela Já voltou. tinha prêt-à-porter. É. Prêt-à-porter começa com Cardin É. e depois tem a Glória com Saint Laurent, né? Uhum. E que a Chanel, que Saint Laurent admirava muito a Chanel, mas ela também xoxava, né? Ela também gongava o Saint Laurent,
Entendeu? Eu achava que era tudo cópia, todos me copiam, Todos me óbvio, copiam. todos me copiam. E aí, né, todos me copiam. Mas, ao mesmo tempo, ela teve aquela grande frase: podem me copiar, eu sempre farei diferente. Isso é uma frase que eu levo pra vida. E o Eu Carla sou muito também. copiado. Não é copiado, mas é a Não, inspiração. E tem eu a levo frase que pra ela vida. fala, enquanto eu for copiada, ou é dele? Que É se- isso que é o mesmo, sucesso. é o sucesso, É. exatamente. O contrário seria preocupante. Ô, Bruno, eu perdi. Não, peraí. A maldade é desculpável se ela for espirituosa. Se for gratuita, Se for gratuita, é É imperdoável. ela é imperdoável. Eu isso era perdi coisa dois dele. dos meus melhores inimigos, Pierre Berger e Azedina Laiá. Eu não entendi porque que o Laiá é inimigo, você me explicou, depois eu esqueci. No enterro do Pierre, minha florista me perguntou, quer que eu envie um cacto? É verdade. Gentileza. Ela chama. Ligou pra ele, que é a floricultura preferida dele. Perguntou: você quer que eu mande um cacto? E ele o quê? Ele não, né? Eles falam: não vale a pena, né? Não vai gastar. Não Mas vale a pena. por que o Alaiá e ele eram... É, assim, se você falar assim, os rivais do Carlo, né? vamos lá nos O rivais. Saint Laurent no sentido de... Mas eu acho que ele Saint Laurent, odiou odiar o Saint Laurent, Sei. entendeu? Sim. Eu acho. Assim, o grupo do Saint Laurent não era fácil, gente. Eu devo dizer isso. As pessoas falam muito do Carla, mas o grupo do Saint Laurent era um grupo muito snob. Muito snob. Entendeu? Inclusive o grupo de Marrakech. Inclusive o grupo de Marrakech. Uhum. E eles falavam mal das pessoas, metiam malho, entendeu? Ali. E eles acabou eram virando. muito fechadinhos, eram eles. Eles eram snobs. O Carlos É. sempre foi mais interessado pelos outros, Pelos pela outros. rua. Uhum. Ele sempre gostou. Bom, basta dizer que todo mundo que trabalhou com o Saint Laurent chama o Saint Laurent até hoje Monsieur Saint Laurent. E todo mundo que trabalhou com o Carla chama ele de Carla. Então, É. só isso você já mostra, já demonstra o que os seus colegas, hierarquicamente no trabalho abaixo de você, como eles te chamam, isso diz muito sobre você, entendeu? Então existia aquela coisa pesada do Saint Laurent, aquela grande cerimônia do couturier, do gênio, não perturbe o gênio, e ele ficava dias até sair uma inspiração, ele demorava para colocar no papel, e sofria, se martirizava. O Carlos era lixeira, trabalhando para lixeira. Então, e ele saía muito, ele se interessava pela rua, pelo que estava acontecendo, pelas novidades, pela tecnologia. Ele, né, fascinado Muito. Ele com tinha 300 iPods. 300 iPods. Ele tinha um coração aberto, uma coisa jovem, assim. Tinha. Ele não tinha medo de se auto-reinventar. Não, Né? o Não era tempo aquela todo. coisa stuck, assim, eu fiz isso, eu fiz o smoking, Ele tinha uma frase, né, que se você começa a reclamar muito dos seus tempos, de hoje, é um perigo, né? Quer dizer que você está ultrapassado. Então você tem que sempre apreciar aquilo, o que a novidade traz. Uhum. Então, o Saint Laurent, eu acho que ele odiou odiar. Uhum. O Pierre Berger já era mais de... Porque aí era maldade encarnada, Sim. né? Aí realmente Tá era... vivo ainda? Não, morreu. Morreu. Pierre Berger, e foi aí que ele falou do cacto, que a florista perguntou do Ah, cacto. foi pro Pierre Foi Berger. pro Pierre Berger, tá. não foi pro Azedine. Tá. O Azedine era complicado. O Azedine não gostava de... Assim, o Azedine, imagina, o Azedine lançava a coleção quando queria, fora do calendário. O Azedine ficava 2 anos, eu nunca me esqueço, gente, a Betty, de novo, Lagardère. Ele sempre foi assim? Sempre foi assim. A Betty Sim. Lagardère encomendou uma camisa, um vestido que tinha uma manga. O Azedine demorou 2 anos para terminar a manga. Ele falava assim, não tá ainda boa, volta. Aí a Betty, pelo amor de Deus, só quero a minha cabeça. Entendeu? E o Azedine era assim. Ele era o oposto disso, então ele achava tudo isso muito... Ele era eu e você era o Carl. Tão poética, né, gente? Mas meu. existia isso. Então, o Azedine falava muito mal do Carlo. Ele Publicamente, o falava. Carlo falava, eu até nem entendo o que ele quer dizer com isso. E aí, o Carlo sabia se defender também, né? Então, uma vez o Carlo disse, deve ser muito triste para ele fazer roupas de boneca para mulheres em menopausa, entendeu? Era uma coisa horrível. Quando ele era bem cruel, quando ele sabia devolver. Mas também, devo dizer, isso aqui foi uma devolução, né? Porque ali era um jogo de um não gostava do outro mesmo. Sei. E o Jacques Ellul também foi um grande rival dele, mas não foi talvez tão declarado, que era o diretor de perfumes da Chanel. A gente tem essa ideia de que Carla tinha domínio total desde sempre, carta branca em toda a Chanel. Não, ele fazia o prêt-à-porter.
E a divisão de perfumes, o diretor criativo era o Jacques Le, que era filho de um grande artista. E ele mandava, e o Karl não se metia nisso. E a Chanel não deixava ele se meter durante muitos anos. Foi uma grande coisa que ele pleiteava. Ele queria também fazer o perfume, que era o chuchu, a fonte de renda, né? Então ele queria cuidar dessa imagem Depois também. ele conseguiu. Depois ele conseguiu. Aham. Fala-se Vai. Fala. fala-se muito da capacidade dele de descartar quem o decepcionava, né? Sim. Como aconteceu com a Inés Lafressange até uma Foi. determinada época e com Andrew Tiley. Acho que foi. André Leon Talley foi. Sim. Você sabe, por exemplo, o fato que levou a essa rixa com a Inés Lafressange durante um tempo? Bom, a Inés é uma das minhas melhores amigas, né? E ela já falou isso publicamente, então eu posso Sim. dividir isso. Porque a Inés, ela foi desde o primeiro desfile de 83, né? Janeiro de 83 foi o primeiro desfile do Carla, a Inés estava lá. E ela encarnou a Coco Chanel. Ele precisava de alguém jovem, ela tinha 23 anos na época, fazia 29 desfiles por temporada, ela era a top model francesa, era a Inés. E ele precisava de uma jovem que trouxesse, carregasse essa imagem Chanel e que não ficasse aquela imagem só de senhora, muito senhora, né? E aí ele contratou a Inés. E a Inés foi a grande estrela do desfile. A Inés, ele gostou, a Chanel gostou, e aí foi a primeira modelo a ter um contrato de exclusividade total com uma maison. Ela não podia desfilar para nenhum outro, fazer publicidade para nenhuma outra maison. Só para a Chanel. Ela era a cara da Chanel. Então ela furou a cara da Chanel. O que acontece? A Inés morava a 5 minutos da Chanel. O apartamento dela era a 5 minutos. O Carlo descia, chegava de madrugada, vem aqui que eu preciso provar uma roupa. Ela descia. E ela vivia para ele, e eles se entenderam muito bem. Ela é muito espirituosa. Ela tem o sangue latino, que ele adorava isso. Ele tinha muitas modelos latinas, né? Tanto que no primeiro desfile dele, para Chanel, a Dalma Calado desfilou. E aí ficava aquela coisa divertida. E ela tinha humor. Ela era a única que espetava, debochava, imitava ele na frente Sei. dele. Todo Ai, que mundo muito assim, delícia. Sei. cerimonioso. Então era uma amiga também, é uma amiga de trabalho. Só que a Inés conhece o que seria o marido dela, o D'Urso. E era um italiano, um dandy, muito inteligente, muito culto, muito erudito, como o Carla. E o Carla, e aí, amor, você conhece o amor da sua vida, você se apaixona, você quer viver a sua história, a sua vida privada. E eu acho que o Carla se ressentiu disso. Eu acho que foi mais por ciúmes do que qualquer outra coisa. Oficialmente, o que ele disse? Na França tem a Marianne, que é o símbolo da Revolução Francesa, que é um busto que fica nas prefeituras, nas repartições públicas. E a cada década, o governo da França esculpe aquele busto de acordo com o rosto da personalidade que marca a época. Já teve Brigitte Bardot, que foi a Marianne, Sei. né? E aí convidaram a Inés Lafressange para ser a Marianne. E a Inés aceitou. Aí o Carla, que já não devia estar muito feliz com tudo, chegou e falou: eu não visto monumentos. E aí tirou. Demitiu. Demitiu. Mas não é bem assim a história. Eu acho assim, teve tudo. Teve o Luigi D'Urso, que era o marido, o amor da Inés. Ele devia que tá querendo A renovar. falta de atenção. É. Renovação de dinheiro, de renovação. Entendeu? Sim. Agora, Muita Bruno, a coisa. gente tá muito bonzinho com ele. Ele tem umas coisas muito polêmicas que, olhando sobre a luz de hoje, a gente fala, gente, como uma pessoa pode falar uma coisa dessa, Sim, né? olhando pela luz de hoje. É. Então vamos entrar nessa parte mais polêmica. As frases? Já quer pra frases. Você não falou de nada Do que? da Patu, crise, para as pessoas. Fendi. Como não falar Nós da vamos Fendi? falar, gente. Mas é o Não, que todo mundo tá esperando a polêmica. Mas aí também hoje em dia a internet você acelera, né? Gente, vai pro final do vídeo. não, então vamos falar que ele foi o primeiro estilista a colocar um casaco de pele falsa na passarela da Fendi. Foi. É verdade. Isso é uma outra coisa que ele fez, que é uma das poucas coisas Que uma sustentáveis coisa que ele absurda, fez. né? Ele entra na Fendi em Porque ele- 1965, né? Em Nossa. 1965, ele foi chamado pelas irmãs Fendi, pelas 5 irmãs Fendi, né? A Fendi é uma marca italiana fundada em 1925. Uhum. E aí as filhas dos fundadores, que eram as diretoras da Fendi, na época, a Carla, Alda, Paula, Franca e Ana. E a Silvia?
Silvia, filha, a neta, a terceira ela geração. é A Silvia era neta. criança, a Silvia tinha 5 Claro, com anos. certeza. Quando o Carlos chega, Tá. imagina, se não a Silvia. Silvia, A Silvia, ela me mata. a Silvia Silvia não me tinha. mate. A Silvia. Em 65, Lógico. ele vai pra. Elas chamam o Carla. E o Carla, ele era terrível, né? Quando elas foram assinar o contrato em Paris, marcaram com ele para assinar o contrato. Aí foram as irmãs Fendi todas. Ele deu um chá de cadeira nelas de 6 horas. Fizeram elas esperar 6 horas. Porque ele fazia, eu quero ver o tamanho da vontade de me ter. E aí assinou. E a vontade era muita. A pessoa responde na hora pra higiene, mas É. deixa feio esperando. Era uma casa de peles, eminentemente de peles, e de artigos de couro, acessórios de couro É. de Roma, mas eminentemente peles. E Uhum. elas viam essa coisa do mundo, elas não queriam ter o mesmo destino de que outras grandes casas de moda romanas tiveram, que foi o ostracismo. Uhum. Então elas precisavam ir para o mundo. E aí falaram, vamos chamar. Então elas foram muito visionárias, esse garoto que está fazendo várias outras marcas Uhum. e que Freelancer, sempre com muito elogio, esse freelancer, para trabalhar com a que gente. não dá trabalho, produz feito um Produz feito um doido. cavalo. E já ia Não pode muito falar à de cavalo, Itália. não. Ah. E aí já ia muito a Roma. Ele trabalhou, ele fez tá. colaboração com o Mário Valentino, que não tem nada a ver com o Valentino, Sei. era uma outra marca. Então ele ia muito a Roma, ele sempre amou Roma, teve casa em Roma desde novo. Então ele amava. Então ele entendia muito bem esse espírito romano. Sei. E aí ele pegou a Fendi e deu uma sacudida, porque ele pegou os casacos de pele e raspou as jaquetas. Ele tratou a pele, ele dizia isso, né? Você tem que usar um casaco de pele como se fosse um tricô Ah, é, tem ordinário. essa frase. Ele É usou isso, maravilhosa. um tricô ordinário. E aí ele fez ele criou Nossa, a isso, logomarca. imagina hoje. Imagina, imagina. Aí ele pegou, ele criou a logomarca, os 2 Fs, que era Fun Fur. Fun Fur. Ah, E essa logomarca fez a Fendi ser... coloridas. Não, aí pintava os casacos de verde, imagina, um vison todo de verde, bandeira. Era uma loucura e as pessoas ficaram... Fez curtinho, jaqueta curtinha. E aí as pessoas ficaram loucas com aquilo. Foi uma grande transformação e ajudou a Fendi a fazer. Mas era, lembrando, era o prêt-à-porter da Fendi, não eram os acessórios, não eram as Uhum. bolsas. Ele Tá. até podia colaborar com isso. E foi uma parceria muito longeva, talvez a mais longeva da moda, né? 54 anos, até a Gente. morte dele. O que, se a gente analisa num contexto sustentabilidade, a mesma pessoa que introduz a pele fake na Fendi, eu lembro dos 2 desfiles da Chanel que mais me chocaram. O primeiro que tinha uma floresta inteira construída. Eu lembro que quando eu entrei e olhei todas aquelas árvores, eu falei assim, gente, isso é zero sustentável, né? E o da praia. Ah, Você lembra o da praia? E do A praia foi o iceberg? último. Foi o último dele vivo. Não, antes de Nova York. Sim. O último foi em Nova York, foi o Métier d'Art no Metropolitan, no Salão Egípcio. E o penúltimo, o último de prêt-à-porter mesmo, assim, Que ele entrou. foi da praia que a Pamela Anderson veio. Eu acho que a praia não é nem um negócio. Vamos lá. A primeira, assim, no caso da Chanel, foi muito impressionante. 2010, você estava lá. A gente entra, tinha uma cortina branca no meio, né? A gente senta, o que será que tem dentro dessa cortina? Levanta a cortina, tinha um iceberg. Gente, Toneladas. trazido da Suécia. Eles tiraram da geleira. Tiraram da geleira. E botaram no meio do Grand Palais. Uma loucura. E aí, começa o desfile. A gente tá Todo mundo de pele. Aí, calma. As pessoas saíram de lá, nem olharam pro iceberg, só falavam. E aí, tava assim, no começo da internet, das redes sociais, e as pessoas cancelando o desfile, falando, tudo pele, pele. Só que todas as peles eram falsas. Mas o iceberg era verdadeiro. Mas o iceberg era verdadeiro. Então, sempre quando Você imagina tentava a falar alguma energia pra coisa, manter o iceberg não quando e tentava fazer uma coisa... ele já tinha a resposta pra outra. Não, aí tinha uma outra, aí você olhava... Então, olha, eu acho que assim, Carla, Gauguin, sabe assim, gente, Picasso. Você olha para todos esses pela obra, você fala a obra. Não vamos mais falar da obra por causa dos erros que as pessoas cometeram. Tá muito Lydia Tarr, esse papo agora. Não, Lembra que ela fala verdade. lá Tá. Ju- Mas aí, mas o que você precisa, o que eu acho? Eu
me interessei por moda por história, via história, né? Foi isso que me trouxe à moda. E como apreciador da história, estudioso da história, eu preciso que os recortes legítimos e verdadeiros da época sobrevivam. Eu não posso apagá-los, porque eu preciso contar para as outras gerações, para as novas gerações, como era aquela época. Então, no futuro, a gente vai dizer que havia uma pessoa, tinha um estilista que era genial, que mudou a velocidade da moda, que era um trabalhador, não sei o que e tudo mais, mas que também dizia absurdos como ninguém quer ver uma mulher redonda na passarela. Você entendeu? Aí eu falo para você, quando o Carlos disse isso, foi uma comoção generalizada que antes não havia. Uhum. E eu olhei para aquilo e eu falei, gente, ele era um polemista, ele lançava aquilo, tradição da princesa palatina. Mas quando você olha aquilo, as pessoas falaram desse assunto. Uhum. Antes disso, era uma Ele suscitou. hipocrisia. Aham. Uma hipocrisia, porque todos os estilistas se comportavam e muitos ainda se comportam Uhum. como se ninguém quisesse ver mulheres redondas na passarela. A verdade é essa. Eu Então, tenho minhas essa dúvidas, as pessoas hipocrisia- querem ver mulheres que não dão pra- tanto que agora tem uma magreza generalizada de novo, né? Não, eu acho que as pessoas querem, assim, eu acho que as pessoas querem, entendeu? Eu acho que querem. Eu acho que não existe esse compromisso, não existe esse olhar. Gente, olha, quando Bom, você se fala elas querem ou se elas não redonda, querem, eles têm vou falar uma obrigação coisa. de eles hoje em dia na moda redonda, 44 já é já redonda. é redondo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu pesei 145 quilos. Eu cheguei a 145 quilos, começou a me dar muitos problemas de saúde e eu fiz uma cirurgia bariátrica. O Carlos emagreceu também em 2000, perdeu exatamente 42 quilos como eu. Fala a frase que ele falou pra Agora ele me encontrou na livraria, quando me olhou, eu magro, assim, pela primeira vez aparecendo em Paris, me achando magro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, Bruno, que... bravo, não sei o quê. Como? Aí eu falei, fiz uma cirurgia bariátrica. Ele, você teve que fazer uma cirurgia para conseguir aquilo que eu só fiz com disciplina. Fofinho. Fofo. Que amor. Muito Aí, gentil. Mas é verdade, mas isso, ele falar Não, ele isso... lançou livro de receita, Quando de você como fala emagrecer. sobre isso, você coloca o rinoceronte no meio da sala. Depois ele se desculpou, entendeu? Mas... Ele se você desculpou? se desculpou com a Adele, né? Ah, ele colocou a Lembra? Adele. É. E aí ele se desculpou. Mas você Aí a Adele coloca hoje o tá elefante seca. na sala. A função de um polemista... não estou dizendo se é bom ou se é ruim, porque, de novo, você precisa olhar aquele recorte. Hoje, essa exposição do Metropolitan está sendo questionada por algumas pessoas, falando como, né? Você pode, muito bem, explicar, contextualizar. Eu sou a favor disso no museu. Contextualizar. Uhum. Ali dizer, olha, fulano dizia isso. Gauguin, essas pinturas do Tahiti foram feitas da seguinte forma. Entendeu? Mas você não pode esconder a história. Porque se você esconde a história, você tira a função principal dela, que é você olhar para os erros do passado para você não repeti-los no futuro. Uhum. Entendeu? Sim. E olhar os acertos e você enaltecê-los. Uhum. Então você tem que ter esse recorte, você precisa ter essa crítica. A gente não pode simplesmente apagar. O cancelamento não apaga o que aconteceu. Mas talvez ele leve a uma intimidação. Eu não sei se hoje teria espaço, e eu tenho certeza de que não tem, para um Carla, para um polemista. Não. Uma pessoa... Porque, gente, o auge da vida dele foi nos anos 70, em que a liberdade era absolutamente tudo. Bom, no meu ponto de vista, o cara da Schiaparelli é um polemista, fazer aquelas absurdos que ele faz, entendeu? Também suscitou ali uma discussão que a Assim, gente... você falar esses absurdos que ele faz, é complicado você dizer isso. É que Eu acho hoje que você também... falar assim, talvez você possa falar o absurdo que ele fez, mas não os absurdos que ele faz. Que quando você pega aquilo e você transforma aquilo na obra da pessoa, entendeu? Não é. Eu acho que a gente tem que olhar cada caso, né? O que fez que foi errado e o que é bom. O que você fez que você não deveria repetir. E o que você, né? O que você fez de bom que você deveria... Foca nisso, entendeu? Sim. Gente. Eu acho que há também, não sei, uma certa interpretação de uma liberdade criativa através de uma peça de arte ou de uma roupa, Exato. teoricamente, e uma interpretação que não tem muito espaço quando você diz algo muito polêmico.
Ali é a Não, sua fala. Ali é a sua fala. Ai, gente, ele é muito Exatamente. Ali não é um maravilhoso. recurso dramático. Não. Eu acho também. É, E eu acho que é isso. Não tem como passar pano para isso. não. Mas você está falando de uma pessoa que vem de uma geração de 85 anos, né? 85, chegou aos 85, 88 anos. Nasceu em 1930. Nasceu em 1933, 33, entendeu? E que viveu o auge do glamour dos anos 70, em que a liberdade era tudo, em que a coisa mais maravilhosa era você, sei lá, heroína, cocaína e tudo mais. E aí você, que não era nem o caso dele, o recurso dele, mas que era o ambiente da época, entendeu? Então, o livre era uma coisa muito importante para aqueles jovens, inclusive para falar de espautérios. Sim. Se você pega ali nos anos 70 várias entrevistas de pessoas, você fica, entendeu? E ele não tinha essa coisa. Ele falava, minha liberdade é não dar satisfação para ninguém, que eu não devo satisfação para ninguém. Vamos E falar ele mais não frase? entendia, entendeu, sobre isso. Eu me lembro de uma estilista que dizia que que seus vestidos só eram usados por mulheres inteligentes. Obviamente, ela faliu. O Bruno fala isso comigo todo dia. Alexandra, tudo que você gosta não vai vender, tá? Coloca isso na sua cabeça. Tudo que eu gosto Não vai vender. Exatamente. Se você quiser que lhe tirem, se você quiser que não lhe tirem a calcinha, Que horror. não se torne manequim. Eu gosto que eu palavra manequim, né? Se você quiser que não lhe tirem a calcinha, não se torne manequim. Junte-se, de preferência, à União das Ursulinas, que eram as freiras. Haverá sempre um lugar para você no convento. Você imagina uma coisa dessas? Você horror, imagina, gente. isso aí é uma falta de entendimento sobre o mundo e sobre os desafios. Porque assim, ele até completou dizendo, o meu segurança, por exemplo, se abordassem ele, o Sebastião, que era modelo também, ele daria um soco na pessoa, mas nem todo mundo pode dar o soco. Porque dar o soco, sendo funcionário do Lagerfeld, é muito fácil, com costas quentes. Entendeu? Agora, é uma falta de entendimento, um descolamento da realidade de entendimento mesmo, gente. É verdade isso, porque você acaba se encastelando. É. Você tem que ter sempre essa vigilância sobre o poder que você tem nas sucesso. mãos e o sucesso, porque realmente isso te deixa apático em Deixa. relação ao que Fora, acontece, às fica- necessidades. Mas do ao mundo. mesmo tempo ele falava, não gosto de beleza padrão, não há beleza sem estranhamento. Engraçado, né? Porque ele também... Ao mesmo tempo, ele botou no auge da discussão do casamento gay na França, que estava quase não sendo legalizado, ele colocou 2 modelos com uma criança, as 2 de noiva, na passarela. E ele disse, é um absurdo, o Estado francês é laico. Não posso permitir que nenhuma religião interfira na vida de uma pessoa e que essa pessoa morra e o seu viúvo, a sua viúva percam tudo e o seu filho fique desamparado. Eu achei isso, também tinha isso, entendeu? Então, era muito... E aí, é o polemista ao contrário, que está Sim. chocando os burgueses, É. chocando a... Você acha que era muito comum uma visão política dele na forma com que ele criava? Ai, olha, o Carla, ele tentava não fazer isso na moda. Teve até um desfile lá dos protestos, ridículo, né? Dos protestos, né? Lembra que até a Gisele Lembro. Bündchen apareceu com cartazes, Lembro. né? What do you want? Peace, paz, não sei o que era uma rua de Paris, imitava uma rua de Paris. Eu falei, ai meu Deus, isso vai dar problema. Só que ainda na época não tinha isso. É porque eu sempre antevi o negócio. Cancelamento. O cancelamento, eu Com medo. sempre olhei e falei, gente, isso. Mas ainda não tinha o cancelamento nessa É, época. o povo achou o máximo. Ainda Nem era... lembro o que eles estavam protestando contra. Tinha tudo, sobre casamento, Sim. tudo que você pode imaginar, qualquer assunto, a natureza, maravilhoso. Entendeu? Então tinha tudo ali. Mas é isso. Entendeu? Eu acho que a pessoa não tinha esse Filtro. Ele não tinha esse filtro e não queria ter esse filtro. O que é muito doido você pensar nisso. Não, eu não acho muito doido. Ele era um cara que ele sabia que ele precisava causar, se manter sempre na mídia pra vender. Ele entendeu isso. Entendeu? Ele entendeu isso. A tendência é o último estágio antes da cafonice. Ai, gente. Isso é bom. Isso foi o que eu ensinei pra ele. A moda é efêmera, perigosa e injusta. Você ainda acha que é assim? Sim, Você ainda acha? claro que é. Ou a natureza, a moda, talvez, não sei. Ou o luxo. Entendeu? Que já tem o filtro do preço, né? O filtro do preço, já começa pelo Mas o preço. filtro do preço reflete uma realidade do capitalismo, né? Assim, Reflete.
Quer dizer, acho que a moda sendo essa princesinha do Não, ela é efêmera, é a capitalismo. natureza dela ser É. efêmera, né? Isso E aí é ela a coisa mais é cafona a que existe hoje em moda. dia. Eu tô falando da moda, não É. não a No roupa, né? Não o vestuário. vestuário. A moda, ela é a É natureza que a dela. indústria do vestuário se comporta na frequência da moda, hoje em dia, né? É que antes a moda mudava, você não descartava tanto assim, as tendências não passavam de uma forma tão rápida como elas passam hoje, entendeu, gente? Por causa da Quando a aceleração, mídia. a mídia, a internet, o algoritmo, que Não, mas imagina, ele foi evoluindo antes da internet, com as revistas, né? E mas não era não tão. era tão, mas ele foi indo, degrau por Uhum. degrau, a coisa foi indo, foi indo, foi indo, e hoje a gente tá nessa coisa Shein, né? Tá bom, não vou entrar nisso. Deixa eu te falar uma coisa. As calças de moletom são ele é muito engraçado. As calças de moletom são um sinal de derrota. Você perdeu o controle da sua vida. Então saia de calça de moletom. Eu detesto calça de moletom. Ai, tem pavor. É só Você isso não que eu usou tenho que calça de falar. moletom? Você imagina o Lagerfeld na pandemia, gente? Nossa, ele morreu antes disso. Ele morreu, não, ele sabia. Ele morreu antes disso. As tatuagens são horríveis. É como usar um vestido put para sempre. Depois ele acaba com as tatuagens e com a put, né? Acaba Não, com mas é tudo. no sentido de estampa, não é a Então, put. as pessoas que são tatuadas da cabeça aos pés vão envelhecer. Então, tudo isso vai virar lençol estampado. E ele tinha, sei lá, 80 anos, né? Quando ele É fala uma essas loucura. coisas. Uma loucura. Todo mundo. Esse eu amo. E eu deveria usar isso. Todo mundo deveria se vestir como se tivesse uma paquera esperando na porta. Eu adoro. Quer dizer, que é um autocuidado, né? Quer dizer, que é se vestir pra você mesmo, assim, não é... Ele resgata um pouco que hoje também é um conceito superado. Você tem que se vestir pra você mesmo, não sei o quê e tudo mais. Mas que, no fundo, a gente se veste pro mundo e pras outras pessoas, né, gente? Porque é um sinal... Qual é o sinal que você quer passar naquele dia, né? O cara que vai pro escritório de gravata num dia, assim, todo mundo fica chocado. O que será isso? O que ele quer passar, entendeu? A mulher com blazer de ombreiras, uma coisa assim. O que ela quer passar com isso? Por que ela escolheu aquilo? Então é um relacionamento. Nós somos O seres que eu sociais. escolhi? Você quis passar hoje uma homenagem ao Carla, Ai, com esse colarinho. junto com a Sônia Guajajara da Lix. Dizendo Carla exatamente foi quais pra são suas Amazônia, verdadeiras. ele foi pra Amazônia. Seu verdadeiro apreço é isso. Exato. Estou falando do passado, porém o meu futuro é a Amazônia. O futuro é ancestral. Olha, a moda, essa eu amo também, não é moral nem amoral. Ela é feita para levantar o moral. Pois é. Pra te dar autoestima. Sim. Por que você acha? Ele usou um jogo de palavras. Ele era frasista. Ali foi o jeu de mots, foi o aforismo, né? É. O esforço do aforismo. Não é moral nem amoral. Ela é feita para levantar o moral. Então a frase rimou. Mas é isso, ela é a moral, ela deve ser amoral. Se ela fosse amoral, meus amores, a gente estava perdido aqui. Eu não teria como me vestir. Entendeu? Selfies são Maria? essas coisas horríveis em que você fica deformado. Essa frase deve ser antiga, né? Não, essa frase... É bom, ele não pegou a câmera, O talvez. Ele iPhone de detestava. novo. Ele detestava o Sebastião, mas ele era uma pessoa muito atenciosa. Ele não conseguia. Tinha que ter o Sebastião do lado, segurança, pra barrar, porque ele virou uma superstar. Virou superstar. Ele não conseguia mais ir à No livraria. Brasil, você lembra? Entendeu? Ele detestou o Brasil, né, Bruno? São Paulo. Ele Pode falar. Pode falar, eu deixo. falou, não tem uma livraria interessante? Ah. Uma livraria, sim, com coisas... Cadê as livrarias? Com as coisas do Brasil, com as referências do Brasil. Não Você literatura, porque assim, literatura não é brasileiro, né? Mas, por exemplo, ele amava essa de Queiroz, língua portuguesa, né? Então ele gostava, e ele achava o sotaque brasileiro muito melhor do que o português, que é mais duro, né? Então ele gostava disso. Ele veio ao Brasil, poucas pessoas sabem, mas o Carla, ele veio ao Brasil nos 13. anos 60, Ah! pro casamento de um amigo que se casou com uma brasileira. Ele veio. Ele tinha uma outra frase dele: eu odeio ser turista, eu detesto férias. E ele fazia esses desfiles de resort, ele sempre deixava muito claro, falou, eu não me inspirei em nada aqui, nada. Eu tenho uma ideia, eu me inspirei na ideia que eu tenho na minha cabeça do que eu li sobre esse lugar, porque a realidade eu detesto.
Eu não gosto de visitar nada, mas é verdade. Ele não viajava. Ele curtia. Biarritz, ele adorava, mas Como sempre se era desenhando. ali do lado. Biarritz ele gostava, ele teve casa em Biarritz, Saint-Tropez no final da vida. Ele ia muito a Saint-Tropez, mas sempre durante o dia. E saía em Saint-Tropez com aquele sol de lascar. Vestido Todo de mundo de Carla. biquíni de bata, ele de Carla. Talvez uma concessão branco, roupa branca. Sei, sem entendeu? o casaco preto. Eu vejo na França, né, tem uma curiosidade coletiva com a Chupette. Tem. A gatinha. Tá viva. Tá viva. Tá viva. Muito bem. Chupette, rica. Na verdade, assim, não pode legar ao gato, né? Mas você lega aos cuidados Sim. do gato. E ele falou, e ele é maravilhoso, antes de morrer, ele falou, eu botei no nome de 3 cuidadores a gestão. Se um matar o outro, se um matar a Chupette, os outros perdem o dinheiro também. Então um fica vigiando o outro. Olha a cabeça dele. Mas isso foi uma coisa muito louca, né? Porque assim, o Carla, né, uma pessoa que não via, que dizia que não era humano, que não tinha sentimentos humanos. Ele Uma gostava. das frases. É. Ele ficou louco. A Chupette transformou a vida dele. Eu entendo ele, a Aurora transformou minha vida também. Então eu entendo, inclusive, a visão. A visão. Ele não era muito de sentimentalista. Ele não gostava disso. Odiava. Se você contasse uma história triste pra ele, eu passei por isso, não sei o quê, ele detestava. Sei. Mas ele ouvia e tentava te compensar de alguma coisa. Ele ouvia? Ouvia. Ah, Mas ele não gostava que você usasse isso pra pra justificar. vitimar. Não. É uma geração. Aí é que tá, né? A gente fala hoje tanto disso. Isso é vitimismo, não é? O Carlo vem de uma geração da guerra, gente. Em que as pessoas eram convidadas a resistir aos desafios de uma maneira estoica. Entendeu? Então você tinha que ter a carapuça do forte, do não tô nem aí, podem me xingar, eu sou melhor do que isso. Você tinha isso. É. Você não falava muito dos seus seguro. problemas. Terapia, saúde mental, não se falava. Terapia era coisa pra louco, pra maluco. Imagina, as pessoas tinham preconceito até pouco tempo atrás. E tem gente que ainda tem. Tem. Entendeu? Então, você tinha que ser uma pessoa forte. É a herança da guerra isso, entendeu? Toda essa geração era a partir disso, né? O que leva a conectar com eventos políticos alemães, né? A respeito da idade do cara. E aí você fala, sim, a verdade, entendi o que você quis dizer. Não, pensei que era política, assim, porque você me perguntou se ele fazia política na moda dele, mas ele fazia, ele tinha uma coluna num jornal alemão, Karlikatur, que era caricatura, né? Ele fazia caricaturas políticas. E ele sempre atacava os políticos que atacavam os refugiados, os imigrantes. Entendeu? Ele tinha esse lado também engraçado, né? Uma pessoa tão... Ele era complexo, gente. Era muito complexo. Muito complexo. Por isso que é uma pessoa que você precisa analisar por E recortes, por isso que essa exposição vai sem ser passar pano para aquilo que a Aham. gente não quer mais que faça parte de um discurso na moda ou em qualquer indústria. Sim. Meu maior luxo é não ter que me justificar com ninguém. Mentira, ele sempre foi funcionário das pessoas, né? Todo mundo tem que se justificar com alguém, Sherry, na vida. Mas ele tinha isso. Mas o luxo ele era é a ele era liberdade. especial. O luxo é a liberdade de espírito, a independência, o politicamente incorreto. No sentido de politicamente incorreto, no sentido de falar o que lhe vem à cabeça e sem certo. filtro. O luxo é isso. Gostaria de ser. Essa eu amo, pra gente finalizar, porque infelizmente a gente já tá com 1h10. Gostaria de ser gentil, mas não de que as pessoas notem. E aí você me contou aquela história de que o cara foi fazer entrevista com ele e falou: Nossa, mas você é tão legal na intimidade. O William Middleton, ele falou, ele Ah, me é contou o do isso. Paradise Now. Do Paradise Now, da última biografia, eu recomendo muito. Existem 2 livros que as pessoas, quem se interessar pela biografia do Karl Lagerfeld, eu acho que podem ler. Um que se chama Carla, só tem em francês por enquanto, de uma jornalista chamada Marie Otavie, que fez a biografia do Jacques de Bacher. Sai, Antes, que é máximo. maravilhoso e que baseou todo mundo na história do Jacques de Sei. Bacher. Excelente livro, não só pela vida do Carlo, mas para contar a história da moda nos últimos 60 anos, 70 anos. Maravilhoso. Aham. Então isso é muito... Quem quiser, indica um livro de história da moda. Eu recebo isso o tempo inteiro no Instagram. Tá. Esse te dá um panorama da história recente. Deve ter em inglês também. Não tem ainda. Só Ainda não francês. foi É traduzido. novo? É novo. Foi lançado ano passado, final do ano passado. Carla. Carla. Meu Deus, eu vou sair daqui sem aprender. Carla. E o Paradise Now, do William Middleton,
que é esse que acabou de sair em inglês, tem na Amazon, Você você não pode gosta pedir. do Beautiful Fall. Não. Ele tem Eu acho informações erradas. Beautiful Fall clickbait. é um outro livro que É. mistura a relação dele com o Saint Laurent, que é o livro que eu tô quase terminando. Você não gosta. Você acha Ele não gostou também. Ah, Não, mas ele não gostou não é por causa dele, porque o Carlo era assim, contanto que continuem falando de mim, sei. Ele acha ele que acha isso. Ele achava, não é isso, mas é porque ali tem tem imprecisões. imprecisões. E ali leva para um lado muito uma história de sexo, e que não era só isso, entendeu? Não tinha só isso, tinha uma outra história envolvida ali. Uhum. E eu não acho que o Carlo fosse tão assim, tanto que quando o Saint Laurent, o Jacques de Bachet, Pierre Berger obrigou o Jacques de Bachet a largar o Saint Laurent, e o Jacques de Bachet ficou com o Carlo, e continuou, ele nunca deixou o Carlo, nem quando estava com o Saint Laurent. E no final da vida, ele morreu de AIDS, e o Carlo que se ocupou dele no hospital até o fim. E as pessoas falam, uma pessoa fria, que ele era uma pessoa fria, que não tinha sentimentos, ele dizia, eu não tenho sentimento, mas nos anos 90 foi a época em que o Carlo engordou muito, que ele tomava aquelas litros de Coca-Cola, que pedia McDonald's o dia inteiro, montanhas de cheeseburger, comia nuggets, tudo que você pode imaginar, sem preocupar com amanhã, o leque para esconder o rosto. Era uma época que claramente ele estava infeliz, Sim. em que o contrato com a Chanel deu uma balançada, porque era o minimalismo vigente e quem queria camélia quando estava todo mundo de camisolinha branca. Então, De heroína chique. foi uma coisa assim, entendeu? Foi. Foi E ali isso. tinha uma coisa que até a gente falou ontem, que nos anos 90 tinha pouquíssimos compradores de alta costura, né? A alta costura voltou em 97. Pois é. Com Galliano no Dior, Exato. Gaultier estreando a couture. E aí a alta costura voltou porque a Chambre Syndicale da alta costura, que é o órgão da alta costura, convidou outras pessoas e mudou as regras Aham. que eram muito tá. restritas, entendeu? E eles Sim. viram, ou eu vou fazer isso ou eu vou morrer. Nossa, eu tenho uma matéria do New York Times que eles listavam as 100 compradoras, que tinham no máximo 100 compradoras antes de acontecer Aí depois isso. aumentou para 400, Depois foi e aí aumentando. aumentou. E, Hoje você tem realmente, umas com o 1000. Galeano. Então, Bruno, quando Hoje você tem voltar, a umas gente... 1000, né? Hoje tem umas 1000. Que é muito caro, se você pensar, quem que vai pagar um... A DK. Pois é. A DK. E assim, No Brasil, quem compra alta costura hoje? Para ocasiões especiais, para noivas, para Noiva, casamentos, né? certo. Mas você tá falando de uma indústria, compra, tem gente que compra. Mas é uma indústria, você tá falando de roupas que custam, que saem de, assim, falando um vestido, não borda, $150 mil. Entendeu? dinheiro. É dinheiro. Pô, imagina um vestido de noiva bordado, não sei o quê, 500 mil euros. Você está falando de 3 milhões de reais por um vestido. É uma coisa. Assim, É Bruno, doloroso. ele é uma das maiores personalidades ou a maior personalidade da moda. Qual você acredita que tenha sido a maior contribuição dele para a moda? Ele mesmo, né? A maior contribuição dele para a moda. Foram muitas. Eu acho que você. É possível você revitalizar uma marca, mesmo que seja a sua, que passou por uns momentos difíceis, que você talvez tenha caído um pouco no ostracismo, porque a moda é assim, né? Ups and Até a downs. rua, ups and downs, né? E aí você sai de moda. E é possível você voltar quando você está atento aos novos ventos. Ele falava, eu vendia vento. Ele falou, eu vendo vento, só que eu vendo na direção certa. E aí é isso, um pouco. Você saber que você pode revitalizar, mas que você tem que ter uma irreverência sempre. No sentido de você não ficar reverenciando, de você deitar nos louros do passado, nas glórias do passado. Isso ele mostrou como grande intérprete que fez. Essa foi a contribuição dele para Chloé, que ele tornou, que as pessoas não falam, mas nos anos 70, Saint Laurent era o vestido da sua mãe, era a roupa da sua mãe, não era a roupa do jovem, no final dos anos 70. Era Chloé, a marca das jovens. É como a Caroline de Mônaco falava, minha mãe, Grace Kelly, se vestia de Saint Laurent, eu me vestia de Chloé. Era a marca das garotas boêmias, entendeu? Easy, e ele que fez isso. Fendi, olha o que ele fez com a Fendi, olha o que ele fez com a Chanel.
Então, realmente, é você ter essa irreverência de você chegar e pegar um casaco que era casaco da sua avó e pichar o casaco, pintar de verde. É isso. E não ter reverência sobre essas coisas, porque são coisas. São coisas, entendeu? Não são pessoas, não são almas, são coisas. Então, acho que ele fez essa contribuição. De Muito mostrar bom. que é possível se reinventar. Sim. Ele se reinventou, porque chegar aos 85 anos, Causando, sem parar. causando Sem parar. e se tornando... Sabe, assim, ele se tornou uma personalidade planetária aos 70. Uma celebridade internacional aos 70 anos. Resiliente. Entendeu? Então, realmente, aquele discurso lá do Oscar, né? Não aceite que ninguém te diga que é tarde demais, que você não vai começar. Vai começar. Você sempre tem essa oportunidade de começar. Sim. Você só precisa não reclamar do hoje. Saber tirar o melhor do hoje para construir Sim. o melhor amanhã. Cara, era impressionante. Não é? Eu acho que essa força dele é o que ele... Né? Muito obrigada por sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Não sou biógrafo do Carla. Não sei por que você me chamou. Não é maravilhoso isso? Aquele bem O que eu Carla. tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Hã? Gente, o Bruno trouxe um presente pra mim, Donata. É um pagamento. Vou te dar esse espaço. Para me dar esse espaço. Não, mas é maravilhoso. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Vieram também com repertório de conversa, de conhecimento. Jonathan, maravilhoso. Prazer, querido. Parabéns, Jonathan. Obrigado. Ela é ciumentíssima. Gente. Possessiva. Ela é possessiva. Ela é possessiva. Entendeu? É isso, ela é É possessiva. uma veganinha possessiva. Veganinha Gosta possessiva. da carne. Bruno, olha, foi maravilhoso. Muito obrigada. Espero que a Maravilhoso. galera inteira... Pena que a gente não falou nada pra ser cancelado, né? Ai, Quer falar? que pena! Ela gosta de polêmica. Eu e Carla. Ela vai virar Carla agora. Vai virar a Carla, né? A Carla. Ele vai virar a Carla, gente. Ai, gente, muito obrigada. Obrigado, Obrigado. Bruno. Obrigadíssimo.